E vamos a mais um dos vídeos de resumo de história falando da Guerra no Pacífico e da virada soviética na Europa. A partir da década de 30, com o governo imperial japonês sob controle dos militares, o Japão se lançou em uma ofensiva militar sem precedentes. O objetivo era dominar a Ásia. Em 1937, o governo japonês lançou um ataque à China, que começou na Manchúria e depois passou à conquista de Pequim, Xangai e Nanquim, onde a população foi massacrada pelos japoneses com fuzilamentos, invasões de casas, infanticídios e estupros. A conquista da China ela foi facilitada pela divisão política chinesa, que passava por uma guerra civil há anos entre os conservadores que estavam no governo e os comunistas liderados por Mao Tse-tung. A invasão e a ocupação japonesas fizeram os dois lados assinarem um armistício e lutarem juntos contra os invasores. Em 1941, o governo japonês invadiu a Indochina, atuais Vietnã, Laos e Camboja, e os Estados Unidos reagiram impondo sanções econômicas aos japoneses. O governo japonês decidiu enfrentar os Estados Unidos e, sem nenhuma declaração de guerra, atacou a base militar americana de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Os caças japoneses afundaram dezenas de navios e destroçaram os aviões que se encontraram no solo, causando milhares de mortos. Até hoje, muitas pessoas se perguntam como um ataque de tamanha envergadura foi feita sem que os Estados Unidos percebessem as movimentações da frota japonesa. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, declarou guerra ao Japão e no dia seguinte a Alemanha e a Itália, aos países que compunham o eixo. Mas essa declaração de guerra não deteve os japoneses, que nos meses seguintes conquistaram a Birmânia, a Malásia e várias ilhas no Pacífico. O esforço de guerra dos Estados Unidos foi fenomenal, com a produção de milhares de navios, aviões e tanques. O país mostrava-se disposto a reagir no Pacífico e a enfrentar a Alemanha na Europa. O Japão era o senhor do Pacífico, mas a vitória americana na Batalha Naval de Midway, considerada a maior batalha naval da Segunda Guerra, começou a mudar o rumo da guerra no Pacífico. Na Europa, apesar das dificuldades no combate com os ingleses na frente ocidental, Hitler pôs em marcha a Operação Barbarossa, plano de invadir a União Soviética, rompendo de maneira unilateral o Tratado de Paz com os soviéticos. Os alemães pretendiam se apoderar dos imensos recursos naturais do país, incluindo as áreas petrolíferas, mas também pensavam em destruir o regime comunista de acordo com o seu objetivo político-ideológico e ampliar suas possessões territoriais em busca do seu tão sonhado espaço vital. Em 1941, os alemães invadiram a União Soviética com 3,5 milhões de soldados e as primeiras vitórias foram arrasadoras, mas a resistência soviética mostrou-se poderosa. Embora os soviéticos tenham recuado de maneira estratégica, fazendo a tática da terra arrasada, dificultando o reabastecimento das tropas alemãs, mas ao optar por esse tipo de tática, eles acabaram perdendo milhares de soldados mortos e feridos. Eles conseguiram frear
o avanço alemão, impedindo a queda de Leningrado e de Moscou. E esse esforço de guerra ainda recebeu a ajuda do poderoso inverno russo, que pegou as tropas alemãs completamente despreparadas para o inverno tão rigoroso. Os alemães, então, abandonaram o plano de conquistar Moscou e concentraram-se na conquista da região de Stalingrado, no Cáucaso, rico em petróleo, recursos minerais, industriais e agrícolas, e que daria aos alemães o acesso ao Mar Cáspio através do rio Volga. Em agosto de 1942, a ofensiva alemã, chamada Operação Azul, estava às portas de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a maior e mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial. Lá se disputava prédio a prédio, rua a rua, quarteirão a quarteirão, arrastando-se por meses, com avanços e recuos de ambos os lados. Em dezembro de 1942, a contraofensiva do gigantesco Exército Vermelho, a chamada Operação Urano, cercou os alemães e forçou a rendição dos soldados alemães, esgotados e destroçados pela violência do conflito e pelo inverno soviético. Foi a maior derrota alemã na guerra e deu início ao recuo do eixo na Europa e à marcha soviética, que só terminou com a conquista de Berlim.